Bom, nós falávamos sobre a produção de Machado de Assis. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Nós paramos, deixa eu ver aqui. Nós fechamos a aula passada falando sobre como a crítica, né, mais próxima aí do período machadiano, né, do final do século XIX, início do século XX, como eles não conseguiram identificar ali na obra de Machado toda a questão histórica e social que é posta em discussão, né? E aí fechamos a última aula falando sobre diversas acusações, né, a respeito da produção de Machado de Assis, das primeiras gerações críticas aí, né, dessa virada do século XIX para o XX, que o acusavam aí de ser antirrepublicano, antinacionalista, antipatriótico e até um abstencionista político, como se a obra de Machado fosse alienada, né? Se ela estivesse mais apegada aí a aspectos universalizantes, né? E aí aqueles temas filosóficos, existenciais, né? Que na verdade eram postos ali propositalmente, né? Para confundir aí o leitor. E como toda essa questão histórica, política, econômica e social se encontrava ali nas entrelinhas, mas que para aquelas gerações era algo difícil de ser percebido. Tá? Então, de novo, tudo isso intencional. Tá? Hoje nós vamos desmembrar um pouquinho esses aspectos críticos, né? Essa extensão da crítica machadiana, mas sempre pensando que tudo isso fazia parte de um projeto estético, né, e cultural que o Machado empreendeu muito bem. Né? Então, todo esse sentido de iludir o leitor, de confundi-lo e não deixá-lo, naquele momento, perceber todo o aparato crítico da obra, é algo que foi muito bem planejado pelo Machado de Assis. Tá? E aí nós voltamos, agora sim, começando a nova etapa, né, a questão da formação, né, que já vimos lá atrás, na época do romantismo, que é a filosofia de Hegel, né, a teoria de Hegel sobre o princípio da formação, e como que isso se enquadra bem dentro da história da literatura brasileira com a chegada aí da obra de Machado de Assis. Tá? Por quê? Vamos só retomar aí alguns aspectos, né? Então, de acordo com Hegel, a ideia de formação passa por esse princípio tríplice que vocês estão vendo aí na tela. Então, uma tese, né, que, obviamente, entra em embate com uma antítese, e dela se produz uma síntese. Né? E aí o esqueminha que o próprio Hegel traz, né? Então a tese é um menino recolhe madeira na floresta. Né? Então ele afirma a madeira. A antítese, ele martela essa madeira. Né? Então ele nega a madeira, ou seja, ele vai transformar ela em algo que não exatamente aquele objeto que está ali. Né? A síntese, ele constrói um banco, é algo novo. Né? Então qual é o princípio de formação? Então ele trabalhou, ele teve paciência, ele esforçou-se, ele adiou o prazer. Né? Além de construir o objeto, ele construiu a si mesmo no sentido de experiência de vida. Tá? Então, essa imagem que é bastante singela, né, do menino construindo um banco a partir da madeira, nos leva a uma ideia mais profunda, que é a questão da formação do indivíduo e da formação social. Né? E aí, por que voltarmos a esse ponto nesse momento? Uma boa parte da crítica enxerga em Machado de Assis a questão da síntese da maturidade da literatura brasileira. Tá? Então, se a gente pensar nos períodos literários, né, antecedentes, né, nós teríamos esse jogo dialético aí, né, a tese versus a antítese, né, ou seja, o período clássico, que foi o nosso primeiro período aqui no Brasil, né, barroco e arcadismo, que vão ter como antítese o romantismo. Né? Então, daquele espírito universalizante clássico, nós chegamos à identidade cultural do romântico, né? Só que o romântico ainda é um utópico, ele ainda idealiza.
O que seria a síntese? A síntese seria a produção de Machado de Assis, ou seja, agora sim nós chegamos a uma literatura brasileira crítica, algo que o romantismo de fato não conseguiu levar adiante por mais que se esforçasse. Então, nós teríamos aí como um momento decisivo, ou seja, o momento em que a literatura brasileira atinge aí a sua maturidade como a manifestação estética, como produto cultural, com a obra de Machado de Assis, né? E, obviamente, o que vem depois dela, que vai ser o desdobramento dessa maturidade, tá? Mas nós vamos voltar a esse princípio aí de formação e perceber que a questão de Machado de Assis é um pouquinho mais complexa do que isso, tá? Então, essa ideia, sim, ele é o ponto, né, digamos assim, de chegada da nossa maturidade literária. É com ele que a nossa literatura chega aí a um outro nível, que até então não havia conquistado anteriormente. Tá? Mas essa ideia do Hegel, aqui em Machado, ela vai ser um pouquinho subvertida, até por conta da expectativa que o Machado traz com relação à formação da sociedade brasileira, porque vamos lá, né? Então, falamos da literatura, mas Machado também está pensando na nossa formação histórico-social. Então, dentro desse jogo de tese e antítese, para se chegar a uma síntese, qual é o percurso histórico do Brasil? Que aí entra a crítica machadiana. E o que nós vamos ter ali em Machado, a partir das memórias póstumas de Brás Cubas, é essa ideia de que não existe uma síntese possível. Então, a visão machadiana sobre a história do Brasil, sobre a sociedade, a formação social do Brasil, é de que nós ainda não chegamos a uma síntese porque há uma luta constante entre essa tese e essa antítese, né? O que nós vamos chamar aí de uma tensão dialética infinita, ou seja, não existe uma possibilidade de conclusão, ou uma síntese dessa nossa formação histórico-social, e por isso mesmo o conflito persiste. E aí a crítica de Machado de Assis, buscando o porquê dessa falta de conclusão, o porquê o Brasil, em termos históricos, econômicos, políticos e sociais, por que ele não chegou ainda a uma maturidade? O que é que faltava, então, ao Brasil, que vai ser percebido pelo Machado e colocado aí na sua obra, tá? Então, nós vamos falar disso um pouquinho mais demoradamente hoje, tá? Deixa eu só ver quem chegou aqui. É o Joaquim. E aí, voltando aqui ao nosso slide, onde é que está? Cadê? Aqui. Dando um passo à frente, né? Então, vamos pensar agora nos textos de Machado de Assis propriamente dito. Tá? Então, o Machado ele realizou a experiência de juntar a forma à matéria histórica nacional. Tá? Então, vamos lembrar que o romance ele é fruto de uma sociedade capitalista, né? Então ele é a expressão aí de uma economia burguesa. E já falamos que aqui no Brasil, quer dizer, a produção do romance era algo extremamente complicado, pensando que, de fato, ele não poderia refletir esses ideais burgueses, porque aqui nós vivíamos numa sociedade escravocrata, patriarcal, conservadora, tá? E aí é muito importante a gente pensar nessa questão do narrador, porque ali o narrador em primeira pessoa de Machado de Assis vai ser o ponto de chegada para exatamente onde ele consegue unir essa forma, quer dizer, o romance, a forma romanesca, a matéria histórica, quer dizer, como que o romance em Machado de Assis vai dar conta de traduzir essa realidade histórico-social das relações interpessoais, tá? Então, no campo da experiência literária, nós temos que pensar que o Machado não tinha uma herança literária, no sentido de ele não é herdeiro de ninguém, então o que ele traz, as referências dele, na verdade, são da literatura estrangeira, como eu falei, ele leu Sterne, ele leu os moralistas franceses, ele leu Schopenhauer, então ele tem um cabedal cultural estrangeiro, mas pensar em Machado de Assis é herdeiro direto do autor fulano de tal. Não.
né? Mesmo o José de Alencar, que era amigo, né, de Machado de Assis, e o Machado admirava muito a obra de Alencar, nós não vamos pensar na produção de Machado de Assis como uma continuidade da crítica social que o Alencar fazia. Então, é algo muito discrepante que nós temos em Alencar e o que nós temos em Machado. Então, a rigor, Machado não tem nenhum referente interno, nacional, para tocar essa obra adiante. Tá? Então, não havia aí uma herança literária. Machado não tem um conjunto de leitores no sentido de leitores críticos. Então, claro, né, as pessoas liam Machado de Assis, ele era uma figura muito popular na sua época, já reconhecida, mas você não tem aí um conjunto de leitores capazes de interpretar a obra de Machado de Assis. Isso, vamos lá, como eu falei, vai demorar aí algumas gerações para aparecer, né? E nós não temos também um grupo definido de autores, né? Então, o que nós temos é o Machado, né, como o grande vulto aí do realismo brasileiro, mas você não tem, como acontece em outros países, como por exemplo a França, né, que você tem aquele conjunto de autores, Flaubert, Balzac, Stendhal. Aqui no Brasil você não tem um conjunto de autores voltados para esse momento de síntese, quer dizer, para essa maturidade, né? Vamos ter, sim, claro, né, obras como as do Aloysio Azevedo, mas aí já pegando um princípio naturalista, o Raul Pompeia com Ateneu, que foge a essa estrutura realista naturalista. Então, a rigor, o Machado está ali como uma figura isolada, né, dentro do nosso realismo, embora, né, nós vamos falar também daqui a pouco, ele não é um autor que a gente possa enquadrar dentro de uma filosofia estética, né? Então, Machado, cronologicamente, ele pertence ao nosso realismo, mas a obra dele não se esgota dentro desse modelo realista. Tá? Então, ele é um autor singular e difícil de classificar, porque, a rigor, a sua obra não pertence, de fato, a um período específico. Ela se desdobra em muitas possibilidades. Tá? Bom, então, vamos para a pergunta central aqui, né? O que torna Machado o que ele é? Quer dizer, qual é a relevância de Machado, por que, né, na verdade, ele é relevante e de onde vem, né, qual é a base para que ele tenha se transformado nesse autor singular aí dentro da nossa história literária. Vamos pensar em 5 pontos importantes, tá? O primeiro é que ele herdou uma tradição advinda de escritores locais. Então, de novo, né, vamos pensar aí e a nossa referência é o romantismo, né? Então, o romantismo já vinha com essa perspectiva de criar uma identidade cultural nacional, né? Falamos aí dos poetas, de Alencar, de tudo que eles construíram, né? De como eles mostraram o Brasil para o brasileiro, ainda que de forma utópica, né? Quer dizer, sem qualquer apego mais crítico à realidade, mas sempre a utopia, o embelezamento, né? Esses descompasso entre o real e o ideal. Tá? Então, ele herda essa tradição, mas não de uma forma tradicional, quer dizer, ele vai ser o crítico disso tudo. Então, ele vai pegar aquele modelo que está lá em José de Alencar, que está no Manuel Antônio de Almeida, nas Memórias de um Sargento de Milícias, e vai transformar isso em algo muito mais profundo, algo muito mais crítico do que a experiência romântica propôs. Tá? Então, de fato, o que o Machado faz com essa herança romântica, né, ele vai absorver essas fórmulas, mas ele vai estabelecer uma crítica ali, né, mostrar que os autores românticos chegaram até certo ponto nesse mapeamento da realidade. Só que eles esbarravam, né, nesse aspecto mais profundo, mais crítico, que eles não deram conta de resolver, né, de como colocar isso dentro da literatura. O Machado vai fazer exatamente isso, quer dizer, ele vai pegar todo esse modelo anterior e a partir do seu espírito crítico, quer dizer, ele herda criticamente essa herança, ele vai chegar à sua grande produção, que são as obras aí da segunda fase, tá? Os 5 grandes romances. O segundo ponto, né, ele vai dialogar com esse cânone da literatura estrangeira. Como eu falei, Machado não tinha, a rigor, uma herança literária nacional, né, diretamente, que o influenciasse diretamente, mas ele recorre
a essa realidade estrangeira, a esse modelo estrangeiro, adaptando a nossa realidade nacional. Então, quem são as pedras fundamentais aí da obra de Machado de Assis, né? O Sterne, que nós já falamos na aula passada lá, né? O Tristan Shandy, que é o grande romance que ele e o Marx leem, e aí vão chegar às suas produções, né? Então, o Marx escreve o Capital, o Machado escreve os romances da fase madura, né? Então, o Sterne é uma leitura fundamental para Machado de Assis. Os moralistas franceses do século XVIII e os contos filosóficos, os moralistas franceses do século XVII e o conto filosófico do século XVIII, ou seja, toda uma tradição anterior à Revolução Francesa, ou seja, de novo, tudo isso anterior ao triunfo da burguesia. O que o Machado coloca ali em cena é esse modelo, essa crítica, essa mentalidade anterior à burguesia, porque é justamente a classe burguesa que vai ser o alvo de Machado de Assis. Na verdade, o alvo é a sociedade como um todo, mas nós vamos pensar que os protagonistas de Machado de Assis pertencem à classe burguesa. Então, essa crítica à burguesia, né, ao próprio liberalismo europeu, né, a essa mentalidade europeia, ela vai estar pegada a esses modelos anteriores ao triunfo burguês. Né? E algo importante aqui, né, já falamos, né, o Sterne, lá com o Tristan Shandy, ele faz uma crítica ao capitalismo inglês no auge do capitalismo. Né? Ele vai ler muito Voltaire, né, o conto filosófico aí do século XVIII. São modelos que também trazem um princípio materialista. Né? Embora Machado cite muito a questão religiosa ali nas suas obras, né, aspectos aí da religião católica, nós vamos entender que esse universo machadiano não abre espaço para Deus. Então, é um tipo de leitura de narrativa que não é salvacionista, né? Então ninguém vai ser feliz no pós-vida, porque, na verdade, critica-se a própria existência desse pós-vida. Tá? Então, esse conto filosófico francês, né, que vem dessa esfera iluminista, né, que coloca a religião no segundo plano, vai ser aproveitado pelo Machado nesse sentido de deixar muito claro ali para o leitor crítico que não existe uma solução social, quer dizer, nunca nós vamos chegar a uma conclusão do problema, a síntese, né, do nosso problema histórico-social, mas também nós não vamos ter ali o apelo da religião. Ninguém vai encontrar felicidade ali no pós-vida. Tá? Se nós pegarmos os dois grandes críticos do capitalismo de fora da Europa, né, que são o Machado de Assis aqui no Brasil e o Dostoiévski dentro da literatura russa, nós vamos ter essa síntese de uma obra de uma forma muito antagônica. Né? Lá em Dostoiévski, né, na literatura russa, o homem encontra uma solução para os seus problemas na religião. Então, se você pegar Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, sempre tem um lampejo ali de religião no decorrer da obra que vai propiciar uma espécie de salvação para o personagem. Então, Crime e Castigo mesmo, o rapaz comete o crime, está lá perdido socialmente, né, a partir do assassinato que ele cometeu, lá no final, onde ele vai encontrar repouso e refúgio, né, na espiritualidade, né, na leitura da Bíblia. Então, Dostoiévski vai trazer como uma possibilidade de salvação social a questão da religiosidade. Machado não. Machado usa a religião de forma irônica. Na verdade, em Machado você não tem solução, mas também a religiosidade não é uma possibilidade ali de solução individual ou social. Tá? Do Dostoiévski, né, mais para frente, depois que a gente fechar o nosso realismo, nós vamos ter uma aula à parte, aí eu vou falar com mais calma, não só
desse autor, mas da tradição russa, né, do romance russo aí do século XIX, que vai nos servir também, tá? Mas isso nós vamos fazer uma aula separada só sobre literatura russa, ok? Bom, o terceiro ponto aí, né, sobre o que torna Machado o que ele é o fato, né, e aí a gente pensa naquilo que a crítica não entendeu na época, de que o que o Machado está fazendo nas suas obras é procurar a matéria local. Então, a todo momento, o Brasil é o referente de Machado de Assis, né, na sua formação histórica, social, cultural, é isso que ele está buscando. Então, ele não copiou o típico nem a cor local, né, então ele não está fazendo uma obra, obviamente, romântica, no sentido de exaltar a nossa formação social, a nossa natureza, os aspectos regionais, então nada disso. Ele está buscando o Brasil de uma forma crítica, mas sem esse colorido, esse pitoresco que nós encontramos na obra romântica, né? Ele se volta para os funcionamentos mentais, então a grande questão ali é qual é a lógica das relações entre os personagens que, de certa forma, elas representam ali a lógica das relações cotidianas, né, da burguesia, do branco pobre, do agregado, do escravo. Então, são essas relações que o Machado busca, e aí esse funcionamento mental, quer dizer, qual que é a lógica do pensamento de cada uma dessas classes, que ele vai traduzir ali nas suas narrativas, tá? Então, ele vai se apegar às ideologias da época, né? Então, essa questão da escravidão, do patriarcalismo, do conservadorismo, tudo isso ele traz para o romance, né? E aí a grande pergunta é como se constitui esse sujeito? Ou seja, quem é o protagonista em Machado de Assis, que é o representante maior aí dessas problemáticas sociais, né? Então, nós vamos pensar aí no Brás Cubas, no Bentinho, no Quincas Borba, que vai ser o nosso romance aí para análise. Então, é esse sujeito, né, que vai ser ali o centro de interesse. Não só ele, vamos lá, né? Então temos uma galeria de personagens com a qual os narradores, os protagonistas interagem, e aí nós vamos pensar em todo esse conjunto que é posto em cena, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, né, continuamos ainda com uma parte bem teórica, bem pesada, então vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa esperar o final da aula para tirar a dúvida, não. Podem falar que eu paro aqui e a gente retoma as ideias, tá? Bom, outro ponto importante, né, em Machado de Assis é a ideia de que ele vai seguir a marcha das classes dominantes. Então, de novo, quem são os protagonistas machadianos? São burgueses abastados. Então é esse, né, o núcleo central, é essa a classe que o Machado vai criticar de perto e a partir da qual ele vai estabelecer a relação com as demais classes. Só que ele vai seguir uma marcha no sentido de ir contrariamente a ela. Ele não está ali para fazer apologia da burguesia, ele está ali para criticá-la, né? Então ele vai trazer tudo que pertence a essa esfera burguesa, né, a essa transição aí da velha aristocracia para a nova burguesia, mas criticando, né? Então, não, em momento algum, ele vai fazer apologia ou ele vai fazer aí apanágio dessa classe dominante. O sentido mesmo é crítico, tá? Então, o que ele percebe ali na sua obra, né? Na verdade, pela história, né, do Brasil que ele acompanha. Então, no Brasil, né, era o comportamento da classe dominante que condicionava os fatos. Então, nós temos uma classe que é central ali, diferente do que a gente vai ter, por exemplo, já na mentalidade europeia, que é a ideia da luta de classes, né? Então, proletariado versus os patrões, né? Ou a classe burguesa, né? Essa classe dominante. Então, essa ideia de uma luta de classes. Machado percebe que aqui no Brasil nós não temos ainda essa possibilidade. Então, você tem uma classe que domina, que condiciona as demais classes, né? Se não há luta de classes, então nós temos uma classe dominante que é incontrastante, ou seja, você não tem ninguém que se opõe a ela, tá? Muito diferente do que nós já temos na mentalidade europeia, né, que vem dessa questão do trabalho livre, dos direitos trabalhistas, né, dos direitos de classe, que vai desaguar, inclusive, nas ideias socialistas pós-Marx, né? Vamos lá, a Europa já experimenta esses levantes socialistas,
Mas aqui no Brasil, nós não temos ainda nem movimento grevista, nós não temos nem formação sindical. Então, ou seja, aqui a coisa está um pouquinho atrasada. Né? Então, essas ideias, né, sindicato, greve, direitos trabalhistas, é a realidade do nosso século XX. Né? O que a Europa já vivenciava, aqui para nós era algo totalmente estranho. Tá? Então, o que o Machado percebe? Nós temos uma classe dominante, essa classe ela não tem ninguém que contraste com ela, ou que se oponha a ela, e por conta disso mesmo, não existe possibilidade de você ter essa chamada luta de classes. Tá? Mesmo quando a gente pega o Curtiço, né, vamos já adiantar um pouquinho aqui a análise que a gente vai fazer, ali no Curtiço, embora seja aquele espaço miserável, né, dos trabalhadores mais pobres, né, mais paupérrimos, o que a obra traz não é uma perspectiva de luta de classes. Né? O que nós temos são os portugueses que chegam, né, o português que chega e domina o meio, né, o João Romão, que é o dono do Curtiço. Você tem um português que chega e é dominado pelo meio, né, a família da Piedade, por exemplo, nós vamos falar depois com mais calma, que se adequa a esse meio miserável de vícios, e o brasileiro que está adaptado à situação, ou seja, o que nós temos ali é mais uma questão de ressentimento contra o estrangeiro, é o português que veio e toma as nossas riquezas, do que exatamente uma luta de classes ali entre os pobres e os burgueses. Tá? Então é algo que, para nós hoje, é muito comum, né, essa questão de trazer esse problema para o romance, mas há mais de um século atrás, isso não existia no Brasil. Você tinha, na verdade, uma classe que dominava e os outros que falavam amém. Então, essa ideia de uma antítese ou um embate entre classes não poderia aparecer nos nossos romances porque não era uma realidade histórica. Né? Então, isso tudo só o século XX que vai nos trazer. Tá? Bom, então, o último ponto, né, importante para a gente entender a abrangência crítica da obra de Machado de Assis é o fato de o Machado ter transitado entre todas essas classes sociais. Né? Ele nasce, né, numa condição muito humilde, né, filho, ele é um mulato, né, um mestiço, filho de ex-escravos alforriados, que recebeu, né, uma educação interessante ali, que depois, né, entrou para o campo do jornalismo, para depois chegar aí à literatura. Então ele sai desse estágio de pobreza e chega na outra ponta aí da corda, né? Ele chega à classe dominante, quer dizer, ele é o grande escritor do século XIX, ele é reconhecido, ele é uma figura pública, então ele tem um peso, uma autoridade. Então, esse trânsito, né, de sair da classe mais humilde, chegar à classe dominante, é extremamente importante para que o Machado compreenda o que é o Brasil em todas as suas instâncias. Né? Então, a ideia é de que ele viu tudo, experimentou tudo e não perdoou nada. Né? Por isso que é uma obra tão totalizadora. Ele não faz uma obra populista. Né? Ali, em Machado, nós não vamos ter essa ideia de passar a mão na cabeça do povo. Então, não existe isso de o povo é coitadinho e a elite é má, é cruel, é discriminatória. Não. O que o Machado vai enxergar ali dentro das nossas relações sociais todo mundo se corrompe pelo dinheiro. Então, não importa se é branco ou negro, se é pobre, se é rico, a questão é, quando a pessoa tem o poder nas mãos, ela vai exercer esse poder de uma forma aviltante. Tá? Como que isso é possível? Como que então, ele chega a esse espírito crítico? Né? Conhecendo as diferentes realidades. Né? Se nós tivéssemos um escritor fechado no seu universo, talvez a crítica fosse tendenciosa. Talvez não, né? Na maior parte das vezes é. Então, se a gente pensar, por exemplo,
nos eixos críticos, né, da cultura mais moderna, mais contemporânea, nós temos, né, a realidade da música da periferia, né, da música de protesto, né, do funk protesto, né, diferente desse funk mais ostentação, né? Mas, assim, existe um lado crítico nessa música que vem, né, da favela, da periferia. Só que ela é mais limitada. Por quê? Porque quem estabelece a crítica a estabelece de um lugar específico da sociedade. Quer dizer, é alguém que vivencia aquilo, aquela realidade, e vai se voltar contra o restante do sistema. Tá? Isso é a condição de qualquer pessoa, de qualquer artista que fique restrito a uma classe ou uma camada social. Por que que em Machado a crítica é mais plena e mais abrangente? Porque ele transitou entre esses dois universos. Né? Então, da pobreza até a fortuna e a entrada aí nos grandes salões da alta sociedade, o Machado enxerga todos esses pontos. Então, não é uma obra, de novo, ela não é panfletária, ela não é populista, ela não vai fazer apologia do povo, ela vai criticar todos, né? Desde os mais ricos, mais abastados, e de novo, né? O centro de interesse ali é a classe burguesa, mas todos os personagens, independente da classe social, eles vão passar pelo crivo crítico, né? Mesmo que sejam os escravos. Nós temos aqui referência, né, num dos textos que vocês têm na apostila, em que a figura central é do escravo, mas ele também vai ser criticado a partir do momento em que ele toma o poder nas mãos e vai exercer esse poder de forma aviltante, discriminatória, como o branco burguês fazia com ele. Então, assim, Machado vai criticar todo mundo. Né? Não tem aí uma classe que seja melhor que a outra ou uma instituição que seja melhor que a outra. Todo mundo vai ser criticado dentro da sua obra. Tá? Bom, eu falei no começo da nossa aula, dessa apresentação, que é difícil a gente conseguir classificar a obra de Machado de Assis, porque ela extrapola, né, esses princípios estéticos da escola literária, né, dentro da qual ela está inserida. Então, a rigor, ele como escritor aí das últimas décadas do século XIX, ele pertence ao período realista, né, ele sai de uma primeira fase ainda romântica, né, apegada aí ao modelo antigo, né, se bem que já criticando esse modelo, e escrevendo aí até os primeiros anos do século XX, Machado estaria enquadrado, então, dentro desse modelo realista. Agora vejam, né, se a gente pegar os 5 romances da maturidade, todos eles têm elementos estéticos, questionamentos, posições ideológicas que rebatem o cânone literário. Né? Então, vamos começar pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quer dizer, é o livro que abre a estética realista no Brasil. Né? A primeira obra realista da nossa história. Só que aí, quando a gente para pensar, quer dizer, quem é o narrador da história? É um defunto autor. E aí a pergunta que fica se é uma obra realista e o realismo está todo ele baseado, né, nas filosofias materialistas, no cientificismo, no positivismo, como que nós podemos ter um espírito narrando a história? Então, vejam que no Brasil o realismo já começa antirrealista, porque a rigor, então, se eu tenho uma obra voltada para a estética realista, ela tem que se apegar à matéria. Né? Não existe mundo extraterreno, né? A partir dessas concepções positivistas, né? Cientificistas. Mas ali não. Ali nós temos um espírito, né? Um defunto autor, esse Brás, que está do outro lado da vida, falando do que aconteceu, né? Da sua trajetória aqui nesse mundo. Ou seja, ele não está mais vivo, mas também não está de fato morto, porque ele está conversando conosco, ele é essa figura
entre os dois planos, entre a vida e a morte, ou seja, esse mundo, de transição aí para o espírito, para a morte propriamente dita, a morte do corpo, e o fim de tudo, é questionado a partir do momento em que você tem um espírito dialogando com o leitor. Tá? Então já é de cara uma obra que vai questionar o princípio maior ali do realismo, que é a sua filosofia materialista. Tá? Então ali, Brazzer, o Machado já começa a satirizar a própria estética literária a partir dessa concepção de um defunto autor. Tá? Aí nós vamos ter o Dom Casmurro. Então, o Dom Casmurro seria uma história romântica, só que totalmente envenenada, no sentido de o que nós temos de fato ali é um grande idílio amoroso entre a Capitu e o Bentinho, quer dizer, seria uma história de amor dentro daquele modelo romântico, porque eles se amam desde a infância, passaram por muitos problemas, ele venceu o seminário, deixou de ser padre para de tornar-se padre para conseguir casar com a Capitu, etc. e tal. Então, até aí nós temos um modelo romântico, mas aí entra o ciúme, a possibilidade de adultério, a separação do casal, que destrói essa expectativa romântica. Então, também é uma crítica ao modelo anterior do romantismo. Tá? No Quincas Borba, nós vamos ter uma espécie de paródia do naturalismo. Então, esse chamado darwinismo às avessas. Vamos lembrar qual é a base da teoria de Darwin, da evolução das espécies. Os mais fracos são subjugados pelos mais fortes. Isso é Darwin. Então, que ele, assim, de uma forma muito simplista, o que tem lá no livro dele, lá na Evolução das Espécies, é esse princípio de que dentro da natureza o mais forte vai subjugar o mais fraco. Tá? Só que o problema é que ali em Quincas Borba, quem domina de fato não é o mais forte, é o mais esperto. Por quê? A questão social aqui o mais esperto vai passar a perna no mais ingênuo. Então Darwin já caiu por terra, que ali agora a questão não é força física. O que Machado está mostrando olha, em sociedade não interessa a força física, interessa a astúcia, interessa as artimanhas do pensamento, interessa como que a pessoa pode ludibriar, enganar aqueles de boa fé. Então, aliás, ele até usa uma expressão lá muito popular, ao vencedor as batatas, nós vamos falar disso depois também na aula sobre Quincas Borba, que rebate, que destrói toda essa teoria de Darwin. Então, olha, não tem mais fraco e mais forte, aqui é o mais esperto e o mais ingênuo. Então, é o Palha e a Sofia que vão passar a perna no Rubião e causar a ruína dele. Tá? E também nós temos uma paródia do realismo, do chamado jovem da província, que vem dessa tradição do romance europeu. Isso nós vamos ter que falar com mais calma depois, porque tem toda uma história por trás desses rapazes que saem da sua cidade natal, da província, e vêm para ganhar a vida nos grandes centros urbanos. Então, de novo, é o Rubião que sai lá de Barbacena, interior de Minas, para ganhar a vida no Rio de Janeiro. Mas aí nós vamos ter toda uma subversão de valores que é uma quebra daquele modelo europeu. Porque quem constrói essa visão do jovem da província são lá, Balzac, Stendhal, o próprio Flaubert. Então eles trouxeram essa perspectiva do herói que sai da sua terra para ganhar a vida na capital. Já até citamos na nossa aula ali sobre teoria do romance, o Pai Goriot, o Vermelho e o Negro, o Madame Bovary, mas aqui Machado vai subverter essa regra, quer dizer, tudo isso vai ser visto pelo prisma da paródia, ele está satirizando todos esses modelos europeus. Tá? Em Esaú e Jacó, nós temos uma obra já apegada ao simbolismo, de novo, que também entra em voga aí nessa virada do século, tá? Mas que se distancia dos símbolos, sem aquela imagem do símbolo propriamente dita. E aí a imagem da heroína etérea, na Torre de Marfim, aquela figura idealizada que vai ser a Flora, essa
envolta aí numa atmosfera meio onírica, como se ela não fosse exatamente uma mulher de carne e osso, mas fosse um anjo, uma fantasia. Então, tudo isso que também vai ter um apelo muito forte dentro da tradição simbolista, tá? Vamos lembrar que Machado, ele também se adequa e traz aí para suas narrativas muito da questão do espiritismo, né, que naquele momento aqui no Brasil, né, estava sendo fundada a Sociedade Espírita, então Machado conhecia muito bem, né, esse meio, ele conhecia a filosofia da religião espírita e ele traz muito disso para suas obras também, né, e aqui, né, essa questão do simbolismo é muito presente. Aliás, uma das figuras, né, mais interessantes aqui de Esaú Jacó é uma espécie de médium, né, que é a cabocla do castelo, né, a cabocla do morro do castelo, que vai fazer ali as previsões, que vai dar o passe para a mãe do Pedro e do Paulo, né, o próprio pai dos meninos é adepto do espiritismo. Então, Machado começa a transitar aqui também por esse meio, né, por essa vertente religiosa, mas já apegando-se aí a esse cânone do simbolismo que começa a entrar em voga aí na literatura, tá? E a última obra, que é o Memorial de Aires, que vai funcionar aí como um livro de reflexões, né, esse chamado Pessimismo Fim de Século, algo que lá em Eça de Queiroz também nós encontramos, né, nas últimas produções, e aqui no Memorial de Aires nós vamos ter essa expectativa também. Então já um Machado no fim da vida, desacreditando aí de teorias estéticas, né, de teorias filosóficas, que vai trazer uma obra carregada aí de pessimismo, né, desses últimos acontecimentos aí da virada do século XIX para o século XX. Tá? Então vejam, aqui nós temos os 5 grandes romances de Machado de Assis, mas nenhum deles, a rigor, se enquadra dentro de uma escola literária. Quer dizer, não dá para falar assim, olha, isso é realismo, isso é naturalismo, isso é romantismo. Não. Machado está sempre dando um jeito de dar a volta aí na crítica, né? Ele vai sempre achar uma forma de escapar desse modelo tradicional e aí criticar esse próprio modelo, que é o mais importante. Quer dizer, ele se torna um crítico da própria estética, né? Voltando ali ao Dom Casmurro, né, quer dizer, no auge da estética do adultério, né, dos romances que trazem a imagem da mulher adúltera, Machado cria uma obra em que o adultério não está esclarecido. Né? Então, na verdade, ele lança um questionamento: Capitu traiu ou não Bentinho? Quer dizer, ele está satirizando a estética realista, né, que traz essa temática aí da mulher adúltera. Tá? Bom, pegando agora essa transição, né, da primeira para a segunda fase, aí mais precisamente o Memórias Póstumas, né, por que Machado chegou a esse nível de maturidade crítica? Né? O que exatamente aconteceu em termos biográficos, culturais, estéticos, que possibilitou essa transição, né, daqueles primeiros romances que ainda não são considerados ainda como nenhuma obra-prima, né? E aí ele dá esse salto e cria essa obra estrondosa, monumental, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, vamos pegar agora um pouquinho da biografia do Machado para entender o porquê desse salto aí para a maturidade. Né? Primeiro ponto aí, ligado ao próprio escritor, né, a sua vida, é a questão da cegueira. Então, Machado começou a ficar cego aí nessa segunda fase aí da sua vida, e essa cegueira poderia ter funcionado, né, uma das hipóteses é essa, como algo que o libertasse. Quer dizer, bom, eu estou ficando cego, daqui a pouco eu não vou conseguir mais, né, produzir meus textos, eu preciso fazer algo grandioso. Então, essa ideia de que um problema físico acabou libertando aí a genialidade, né? Quer dizer, ele saiu daquele lugar comum, do previsível, e se dedicou aí, a partir de então, à produção dessas grandes obras. Tá? Outro ponto importante foi a morte do José de Alencar.
Então, como eu falei, ele era muito amigo do Alencar, ele sentiu muito, né, a morte do colega, e essa morte, então, teria funcionado como uma espécie de afastamento, né? Então, o Machado deixa esse romantismo para trás e começa a buscar novas possibilidades, tá? Aqueles romances da primeira fase, né, que são o Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição, eles ainda trazem uma crítica que é muito discreta, né, uma crítica que ainda fica abafada. Por quê? Porque o Machado, naquela primeira fase, ele ainda acredita que os homens têm honra, né? Então, diferente do que nós vamos ter na segunda fase, que são aqueles protagonistas sem qualquer tipo de caráter, né, que os valores são totalmente subvertidos, nos romances da primeira fase, o Machado ainda preserva essa ideia de honradez, né? Então, há problemas ali, mas os protagonistas acabam se apegando a esses valores mais positivos, né? A questão da honra, do brio, e conduzem a narrativa para uma possibilidade aí de solução, né? O que ele queria ali era civilizar o favor, né? Do que eu estou falando aqui, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil, né, a visão era de que trabalho era coisa de escravo, né? Isso aí nós já falamos desde as Memórias de um Sargento de Milícias. Então, Leonardinho não quer trabalhar, né? O branco pobre não quer trabalhar porque trabalha para escravo, tá? Como que ele vai viver? Ou na malandragem, ou ele vai virar um agregado, ele vai ser um dependente ali do patrão, do burguês, né? Isso nós vamos encontrar muito também nas obras de Machado de Assis. Mas essa questão do favor, quer dizer, do agregado, que depende da caridade da família, que o aceita ali na sua propriedade, quer dizer, que não tem exatamente um trabalho específico, ele é uma figura meio. É difícil definir o que ele está fazendo ali, porque ele não é um trabalhador. Então, ele é uma espécie de protegido, ele faz pequenos trabalhos, ou ele dá conselhos, né? Então, assim, é algo que foge a essa esfera do trabalho convencional. Então, esse clima de favor ainda é visto pelo Machado de Assis, na primeira fase, como algo que pode ser desculpável, né? Então, essa ideia de civilizar o favor no sentido de ainda pode ser algo positivo, né? Então, esse agregado, esse branco pobre, se infiltrar dentro dessa casa, né? Dessa família burguesa. Então, ele não vê isso como algo negativo. Lá na segunda fase, não. Aí ele vai mostrar, olha, toda a barbaridade, toda o princípio negativo por trás dessas relações, tá? E ele acredita ainda, nessa primeira fase, na vitória do indivíduo pelo mérito. Quer dizer, os personagens sofrem, eles têm dificuldades, mas eles vão conseguir uma solução para os seus problemas. Tá? Estamos falando aqui na primeira fase, né? Na segunda, tudo isso vai ser desmontado. Então, quer dizer, é agora que vem a crítica pesada, porque ele vai falar exatamente de todos esses problemas. Olha, ninguém aqui vai vencer por mérito, porque a sociedade está fechada dentro dessa estrutura arcaica, né, de trabalho escravo, né? Essa questão do agregado, do branco pobre, que depende da caridade do senhor proprietário de terras, é uma situação absurda, né, porque cria uma dependência que é maléfica em todos os sentidos. Então, tudo aquilo que Machado, na primeira fase, tentava mostrar ainda um lado positivo, né, porque no final das contas as pessoas têm caráter, elas preservam valores, na segunda fase vai cair por terra. Então é o momento que ele vai rasgar o verbo e vai mostrar todas as mazelas sociais de ponta a ponta. Claro que tudo nas entrelinhas, tudo ali, né, envolto nesse véu, né, do universalismo, das questões existenciais, filosóficas, que seriam ali a porta de entrada para a obra. O leitor mais crítico, ele vai perceber que por trás disso tem muita crítica histórica, social, que mostra o que era o Brasil, né, em todos os seus atrasos aí possíveis. Tá? Completando, então, né,
esse salto aí da primeira para a segunda fase. Então, quando o Machado completa a ascensão social aí por volta dos 40 anos, né, ele sai da condição de agregado para se tornar senhor. Então, outro ponto importante ele deixou de ser um qualquer para se tornar o grande escritor do Brasil, e com lucros. Então, não só ele era reconhecido, mas ele era agora financeiramente estável. Tá? Então, por que ele pode, agora sim, publicar uma obra como Brás Cubas? Né? Então, do ponto de vista intelectual, ele adquiriu experiência. Né? Então, claro, ao longo aí da sua carreira, das suas leituras, né, de todo aquele cabedal cultural que ele adquiriu, agora ele tem mais maturidade, mais experiência para mostrar de fato nas suas obras o que é o Brasil. Né? E do ponto de vista material, ele adquiriu status e renda, ou seja, agora ele pode lançar uma obra crítica sem se preocupar, né, com o que vai acontecer com essa obra, porque ele já é uma pessoa de posses, então ele já está aí do outro lado na outra ponta e da pirâmide social. Tá? Mas ainda ele precisa disfarçar esse veneno, quer dizer, ele não é bobo a ponto de querer se indispor com o seu público naquele momento. Então, ele ganhou experiência, ele tem status e renda, mas ele precisa ainda criticar de forma velada, ou seja, ele vai falar do Brasil, ele vai falar de todos os nossos problemas, da nossa formação histórico-social, mas de uma forma muito metafórica, escondida ali nas entrelinhas, para que esse público leitor da época não enxergasse de fato a grande crítica ali de Machado. Tá? Bom, agora, né, diante disso tudo, quais são os dois princípios que o Machado enxerga como próprios da dominação brasileira, né? Pensando nessa figura aí do burguês, que é o protagonista dessas histórias. Então, Brás, o Bento de Dom Casmurro, o Quincas Borba, que vai enriquecer, na verdade, o Rubião, né, que é o protagonista ali do Quincas Borba, que vai enriquecer, o Pedro e o Paulo em Esaú e Jacó, o Conselheiro Eisler do Memorial de Eisler. Então, quais são as duas marcas, as duas características centrais da classe dominante brasileira? Então, os dois matrizes que ele aponta são a mentalidade liberal burguesa em oposição ao patriarcalismo escravocrata. Tá? Então, o primeiro ponto aí ele vai colocar em cena essas duas realidades. Então, esse liberalismo burguês, que vem da experiência europeia, do capitalismo europeu, em choque com a sociedade patriarcal escravocrata brasileira. Porque, de novo, vamos lá, Machado pega justamente essa transição, né, do antigo regime, né, da aristocracia, do trabalho escravo, para uma nova realidade pós abolição dos escravos, pós proclamação da República. Então, Machado está nesse meio tempo. Vamos pensar que obras como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas são anteriores à abolição dos escravos e à República, mas mais para frente, Esaú e Jacó e o próprio Dom Casmurro já estão numa fase posterior. Então, Machado presenciou toda essa transformação social. Né? E aí, o que ele percebe? Né? Essa classe patriarcal escravocrata é a mesma que manda os filhos para a Europa, para estudar, e esses rapazes dessa aristocracia, né, esses filhos abastados, voltam trazendo essa mentalidade, esses ares, né, liberais e burgueses. Então, é um choque cultural muito profundo, né, dessa geração que manda os filhos estudarem lá fora, e eles voltam com essas ideias, né, inovadoras, liberais, progressistas, que obviamente vão criar ali um atrito cultural e intelectual muito profundo. Né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lembrar o que era a nossa poesia abolicionista de Castro Alves. Então, Castro Alves falando aí de abolição,
de trabalho livre, de direitos dos negros, dentro de uma sociedade que não conseguia enxergar isso, que achava que a escravidão era um problema particular e não social, né, que vem aí dessa tradição do tráfico negreiro. Então, já tivemos experiências em que a mentalidade do artista, do intelectual, que ela se entra em atrito, entra em embate com essa mentalidade conservadora, né? E aí o que o Machado enxerga? O que está acontecendo no Brasil? Uma velha aristocracia patriarcal, escravocrata, que daqui a pouco entra em decadência, e essa mentalidade capitalista, liberal, burguesa, que começa a adentrar o Brasil e provocar transformações, tá? Embora ainda não exista luta de classes. Então é algo que, de novo, né, o romance europeu pode falar disso porque ele já vivencia, a Europa vivencia esse tipo de lutas. Aqui no Brasil não existe isso. Então Machado não tem esse material, né, histórico-social para trazer para os seus romances. Tá? E aí juntando então esses dois matrizes, né, essas duas matrizes, e para desdobrar aí os dois pilares fundamentais da obra de Machado de Assis, né, o Machado vai juntar o pior dos dois mundos, tá? Então é a ideia de que, olha, o sistema escravocrata brasileiro tem problemas, então esse patriarcalismo tem problemas, mas o capitalismo europeu também tem problemas. Então ele vai juntar os problemas de lá e os problemas de cá e vai trazer como centro narrativo, ali, centro de interesse nas suas obras, o pior desses dois mundos. Né? Então, de um lado, a indiferença capitalista, né? Essa ideia de que dentro do capitalismo o sujeito é desprezível, né? Quer dizer, a visão capitalista é fria, é a imagem de cada um tem o seu lugar na sociedade, o seu espaço, e não há porquê qualquer tipo de intimidade. Né? Vamos pensar, né, pegando um exemplo bem assim banal, é difícil para muitos países europeus essa conduta que nós temos aqui no Brasil de sair abraçando as pessoas. Né? Então lá fora você vai pegar, um aperto de mão e olhe lá, né? Ninguém abraça as pessoas em público, a não ser que seja da família, mas colegas de trabalho, né? Ou ainda pessoas que mal se conhecem, ninguém sai abraçando os outros. Então a visão capitalista é essa visão distanciada. Né? Então essa indiferença que, pensando aí no universo do trabalho, já propicia essa linha, né, entre o meu espaço e o seu. Tá? E aí o capitalismo mais frio, né, pensando nessa esfera trabalhista, é exatamente esse. Não importa quem faça o trabalho, alguém tem que fazer. Né? A engrenagem tem que girar. O responsável por isso não interessa. Interessa que alguém execute esse trabalho. Então, essa indiferença do capitalismo, lá de fora, vai ser tomada como um princípio crítico, pensando nessa transformação social que o Brasil está experimentando. E o outro ponto é a questão do favor, do agregado, né, o mando pessoal direto. Ou seja, como funciona essa lógica das pessoas pobres, que não têm um trabalho definido, mas que vivem à mercê, né, dessas famílias abastadas. Então, como que isso vai se configurar? Então, Machado vai juntar esses dois pilares, né, esses dois matizes, né, a indiferença capitalista e o mando pessoal, e vai criar a sua grande crítica. Tá? É aí que nós vamos enxergar todas as possibilidades de relações interpessoais dentro da obra do Machado de Assis, que refletem, obviamente, as relações interpessoais do Brasil do século XIX. Tá? Machado, pegando essa questão aí do favor, Machado percebe o caráter ineducável do favor. Né? Então, ele é a pior forma de dominação que pode existir. Por quê? Porque ele não se apresenta como dominação, mas como proteção paternal. Peguem aí, só para a gente não ficar muito no plano teórico, peguem na página. Cadê?
Nossa, perdi aqui. Aqui, página 98. Tá? No meio aí das citações de Machado, vocês têm uma específica que é do Raul Pompeia, do Ateneu. Tá? Nós vamos depois falar com mais calma do Ateneu, mas só para a gente fechar com essa imagem, né, que é uma cena, né, ali do Ateneu. Então, o rapaz, né, o protagonista da história, que é perdi o nome dele agora, acho que é Sérgio o nome dele, que estuda ali no colégio interno, no Ateneu, que é um lugar assim, né, quase que um inferno na Terra, né, o que esse rapaz experimenta ali é uma coisa assim absurda, né, mas é aquela grande escola, né, a escola mais concorrida da época, tudo, mas né, é aquele microcosmo ali de mando, de desmando, de torpezas. Então o Sérgio experimenta de um tudo nesse internato. Tem uma cena muito famosa em que, numa discussão ali com o dono do Ateneu, o diretor, que é o Aristarco, ele puxa a barba do Aristarco. Né? Então, o Sérgio, vamos lá, né? Ele é um menino, né? Um adolescente, e aí, no meio da briga ali, ele fica nervoso e puxa a barba, né? Que é exatamente esse trechinho que eu peguei. Né? Então, vamos pegar aí do terceiro parágrafo, né? Ele fala o seguinte: em vez de confessar, segurei o vigoroso bigode. Fervia-me ainda a excitação do primeiro combate. Não podia olhar conveniências de respeito. Esperneei, contorci-me no espaço como um escorpião pisado. O diretor arremessou-me ao chão e, modificando o tom, falou: Sérgio, ousaste tocar-me. Fui primeiro tocado, repliquei fortemente. Criança, feriste um velho. Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. Fui vilmente injuriado, disse. Ah, meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai, e os parricidas serão malditos. Então vejam que é muito singular, quer dizer, dentro daquela esfera de discussão, a chantagem sentimental que o diretor faz, né? Nos olha, você feriu um velho, feriu um mestre. Então, é algo como, olha, isso é um crime como se você estivesse ferindo o seu próprio pai, né? E os parricidas merecem o inferno. Então, vejam que essa chantagem sentimental é algo que nós vamos encontrar dentro dessa relação do branco pobre com o burguês, né? Do agregado com o proprietário. Por quê? Não existe só uma dependência econômica. Quer dizer, o branco pobre depende do burguês ali para tudo. Né? Então é o José Dias, é a dona Plácida. Então o José Dias depende da família do Bentinho, para sobreviver. Mas além da dominação econômica, existe também essa dominação sentimental, né? Como se, olha, eu te abriguei na minha casa, né? Eu te sustentei, você nunca vai poder fazer nada contra mim, você nunca vai poder cobrar nada de mim. Então vejam que existe uma esfera aí que lá atrás, no Memórias do Sargento de Milícias, ainda era visto de forma cômica, né? Essa imagem do malandro. Mas Machado não vê nada de graça nisso. Ele fala assim, olha, isso, a dominação sentimental, a dominação psicológica é muito mais severa do que a dominação econômica, porque você cria essa imagem de é uma chantagem constante. Você nunca vai poder fazer nada contra mim porque eu abri as portas da casa para você. Então, quer dizer, essa proteção é, para Machado de Assis, muito mais dominação. Ou seja, eu estou dominando você branco, pobre, que não tem espaço dentro do universo do trabalho, você depende de mim. E eu vou te dominar pelo tempo que eu quiser. É isso que acontece nas obras maduras de Machado de Assis. Sempre nós vamos ter um agregado que depende da caridade desses burgueses e que aí cria-se essa relação dupla. Então, quer dizer, não é só uma dominação econômica, mas é também uma dominação psicológica. Então, essa proteção paternal é muito mais índice de dominação, exatamente, do que caridade. Então, isso é a questão do mando pessoal direto. Isso é a lógica do favor que o Machado vai criticar. Então, essa imagem de
a rigor seria, olha, né, então o que nós temos que ter é um sistema trabalhista. Então você é um criado da casa, você é um agregado, você é um faz tudo, mas precisa haver esse distanciamento, essa visão muito clara de qual é a minha responsabilidade e quanto eu ganho para isso. O que acontece aqui nesse momento é que não existe essa visão trabalhista de direitos. O agregado é alguém que está ali. Ele é protegido da família, mas esse é um protegido de uma forma muito, para Machado, muito trágica, porque são pessoas que acabam criando essa imagem de que eu nunca posso fazer nada contra essa família, eu não posso sequer cogitar a hipótese de abandonar essa casa porque eles me acolheram. Né? É algo que nós já temos aí na tradição do nosso romance. Quando nós vimos lá atrás o sertanejo do José de Alencar, o Arnaldo era isso, o Arnaldo era um agregado. Né? Ele não tinha uma função específica ali na fazenda, né? Ele era um faz-tudo. Mas o dia que o dono da propriedade quisesse pô-lo dali para correr, ele não tinha direito a nada, né? Porque a rigor ele não é um funcionário. Né? Funcionário, nesse momento, são os escravos. É isso então, quer dizer, Machado vai pegar esses dois elementos básicos. Né? Então, a indiferença capitalista e a política do favor, né? O que vem de fora, o que é nosso, e aí vai mostrar todo o lado mais desprezível, mais negativo, mais hediondo dessas relações sociais. Né? Por isso que, voltando ao que eu falei no começo da aula, em Machado, nós não temos aí possibilidade de uma salvação social. O que Machado faz é mostrar como a sociedade ela caminha, né, dentro dessa transição da velha aristocracia, da economia escravocrata para essa mentalidade liberal burguesa, mas mostrando todo esse atraso econômico, político, social e cultural que o Brasil experimenta. Tá? Então, o que nós vamos ter nas obras da maturidade é um desdobramento desses fatores. Né? Não fechamos ainda, tá? Na próxima aula, ainda quero de fato pegar os nossos exemplos aqui, né? Não deu tempo da gente fazer análise, para a gente entender como que essas relações, né, entre o burguês e o outro burguês, o burguês e o branco pobre, o burguês e o escravo, se configuram, né, a partir dessa indiferença capitalista e desse mando, né, pessoal direto, que é a política do favor. Tá? Que é algo, né, depois no século XX nós vamos retomar isso com o romance crítico de 30, que o Sérgio Buarque de Holanda já também aponta lá no seu texto Raízes do Brasil, essa questão cultural no Brasil, né, do homem cordial. O homem cordial em Sérgio Buarque de Holanda não tem nada a ver com o homem respeitoso, ou o homem que tem aí esse requinte, essa fineza aí de essa polidez dos atos. Né? Então, o que é essa cordialidade do brasileiro? É a subserviência, no sentido de, diante de uma figura importante, diante de uma figura abastada, você se melindra, ou você tem uma relação mais familiar, né, até ele pega a questão da esfera pública, né, dos dois pesos e duas medidas. Né? Então, se é um qualquer, você não dá satisfação alguma. Agora, se é um figurão, aí você vai fazer tudo pela pessoa, você vai tratá-la com mais cordialidade, você vai buscar o bem-estar dessa pessoa. Então, é essa cordialidade que o Sérgio Buarque também fala, está arraigada aí nas nossas tradições, né? De como que o brasileiro transita entre essas duas esferas, entre você olhar com desprezo para quem está abaixo de você, mas aquele que está acima de você, você trata com toda a cerimônia, com todo o respeito, né? O problema é quando isso
atinja as esferas públicas, né, principalmente a política. E aí a política começa a ter dois pesos e duas medidas. Então isso é o homem cordial do Sérgio Buarque, né? Você transitar entre essas esferas até de familiaridade excessiva, né? Nós temos que entender que as relações públicas, o setor público, ele tem que ser também impessoal no sentido de todos são iguais, né? Então essa familiaridade muito extrema, essa visão muito, às vezes, paternalista, às vezes condescendente, cria essa desigualdade, né, dentro das instituições públicas, né? É um dos tópicos que o Sérgio Buarque de Holanda discute ali no trecho, né, o homem cordial, mas eu acho que é muito importante a gente começar a pensar nisso, né, dentro desse espírito crítico, né? A própria questão do inho, né, o brasileiro quer ter muita familiaridade com as coisas, né? Então ele fala que esse inho, né, esse diminutivo que a gente usa, né, para se dirigir às pessoas, né, às próprias figuras públicas, cria uma pessoalidade, uma esfera de intimidade que não é boa para as relações sociais, né? A gente tem isso, né, dentro da própria visão religiosa, né? Então, Santa Teresinha, né? Chamar Jesus de Jesus Cristinho, né? Então tem até uma música que fala Jesus Cristinho, quer dizer, você cria uma intimidade além da conta com a própria imagem da divindade, tá? Então isso é algo muito perigoso quando a gente está falando de poder público, né? E é uma das marcas, né, da nossa história, né? Aí o Sérgio Buarque vai buscar as fontes, né, a questão de Portugal, da mentalidade conservadora, religiosa, então ele traz isso e vai falar, olha, o brasileiro é cordial nesse sentido, né? Não é na respeitabilidade. Cordial no sentido de você se intimidar diante da autoridade do outro e acabar agindo com condescendência ou querendo criar ali uma intimidade que não faz bem ao poder público, tá? Bom, falei muito já hoje também, né? Isso aí tudo nós vamos depois ver no romance do século XX, né? Porque é uma das tônicas ali do aparato crítico, tá? Pessoal, perguntas, dúvidas?